Você sabia que a primeira vez que a palavra criatividade foi falada foi num texto de São Tomás de Aquino no século VIII? Antes disso, ela nunca tinha sido citada de forma alguma. Fica comigo que eu vou falar hoje sobre criatividade. Bom, na antiguidade, a criatividade era uma coisa que era única dos deuses. Então, na Grécia Antiga, só os deuses poderiam ser criativos, dadas tantas histórias que a gente tem nesse sentido. Mas a palavra criatividade mesmo só foi citada pela primeira vez num texto de São Tomás de Aquino, no século VIII. E depois disso, passar de textos religiosos como Deus Criador para que os artistas pudessem serem seres criadores, precisou de um bom tempo. A gente viu a primeira vez o renascentismo falar disso, que foi o deslocamento de Deus para o artista criador. No iluminismo, essa transição acontece novamente. E depois, já no século XIX, criatividade, evolução e inconsciente. Aí começa uma nova fase da criatividade. Mas agora eu quero falar da criatividade dentro do nosso cenário. Dentro do empreendedor, dentro das empresas, dentro dos negócios, sejam eles pequenos, médios ou grandes. E como a criatividade precisa estar presente em 2026. Bom, a criatividade é uma coisa que o brasileiro tem de forma natural, né? A gente até brinca que o brasileiro ele já é formado em marketing de nascença, porque o tanto de coisa criativa que a gente vê por aí, nome de estabelecimento, propagandas de estabelecimento, a gente tem uma criatividade natural. O brasileiro ele é criativo, ele é um povo muito bem-humorado e esse humor ele tem um tom criativo muito interessante. Mas vamos falar especificamente sobre a habilidade de ser criativo, sobre a criatividade em si. No que consiste a criatividade? Eu peguei algumas anotações aqui que eu achei que podem ser curiosos pra gente. E até para desbloquear um pouco a sua criatividade. Vamos lá. Quando o anúncio aparece no feed, o cérebro já formou a primeira impressão. Então, a gente sabe que anúncios com imagens, com qualidade de imagem, tem mais tendência a ter conversão. Isso explica porque o criativo visual de anúncio impacta 70% mais as performances. E realmente, hoje, com todas as atualizações visuais que a gente teve, os criativos mandam no anúncio. Segundo ponto que eu achei muito legal para falar para vocês, a criatividade ela não é um dom. A criatividade ela é um músculo e ela deve ser estimulada, treinada. Assim como você vai para academia todos os dias, assim como você faz às vezes fisioterapia, pilates, yoga, às vezes natação, às vezes futebol, às vezes outros esportes. A criatividade ela também precisa ser exercitada. E aí eu vou, antes de falar de qualquer pesquisa, eu vou falar sobre algumas formas de você estimular a sua criatividade. Então, pensar fora da caixa, olhar para coisas fora do seu nicho. Se você tem uma empresa num determinado segmento, olha para coisas fora. No teu tempo livre, conheça coisas fora do teu segmento, da tua vida, da tua rotina. Porque toda vez que a gente sai da rotina, a gente vira uma chavinha, a gente desperta um gatilho na cabeça que nos deixa mais criativos. Isso é um exercício comum na área da comunicação. A gente sempre tenta pensar formas fora da caixa. Inclusive, quando você estuda marketing, uma das matérias é exatamente pensar as coisas fora da caixa. Foi uma das que eu mais gostei quando eu fiz o meu MBA, porque você tinha que pegar um produto que já existe e dar uma outra finalidade para ele. E eu acho que isso é uma das formas mais rápidas de você desbloquear a sua criatividade. Existe uma outra coisa que pode ser usada quando você precisa ter criatividade, que são as 3 regras do não. Como funcionam as 3 regras do não? Você vai apresentar uma ideia, rejeitar ela, apresentar uma outra ideia em cima dela, rejeitar, para então aplicar uma terceira ideia. Então, cada ideia que você tiver tem que ter 3 caminhos diferentes. O primeiro vai ser rejeitado, o segundo vai ser rejeitado e o terceiro tem mais chance de ser original. Eu não sei se você lembra, mas em outros vídeos a gente falou de compound branding e sobre a proximidade com o cliente e como isso está em 2026. Então, uma das formas de você ser criativo é ter um storytelling que traga emoção. E a emoção, o despertar da emoção, ela é uma forma criativa que traz proximidade. Quando você consegue a proximidade com o seu cliente, com a pessoa que você quer atenção, com o seu público-alvo, você naturalmente traz a pessoa para o teu lado, porque ela passa a prestar atenção no que você está falando. Outra curiosidade sobre criatividade é que quando a gente usa algumas cores específicas, elas tendem a trazer mais gatilho de intenção. Então, por exemplo, dentro do mercado digital, a gente fala muito sobre a cor laranja dentro do e-commerce. Toda vez que você tem alguma coisa laranja, ela tende a trazer mais retorno. Não à toa, um dos maiores marketplaces que a gente conhece, que cor que é? Laranja, né? Então, e-commerces com cores laranja ou alaranjado tendem a trazer mais gatilho de interesse. E isso é uma forma de você usar a criatividade a seu favor. Porque você usa as cores para mandar alguns sinais. Da mesma forma como no começo do vídeo a gente falou sobre a simbologia, a semiótica, você usa símbolos, você usa imagens e cores tende a trazer mais atenção dos clientes. Então, é uma forma de você ser criativo, de você comunicar alguma coisa sem necessariamente precisar usar palavras.
E voltando a falar do compound branding, ele surgiu muito antes da IA, né? A ideia de que você vai criando uma timeline, que você vai criando pontos de contato com o cliente e aí você consegue fazer uma conversão de qualidade, ela existe há muito tempo. Mas a IA trouxe isso com mais força e hoje a velocidade das comunicações ela faz isso ser mais necessário. Então por que a gente precisa ter criatividade nesse ponto? Porque a criatividade vai fazer você pensar no seu cliente como único, a ponto de produzir materiais únicos, a ponto de que cada contato com o seu cliente seja único. Então, é necessário ser criativo no detalhe. Quando a gente fala em peças criativas, a criatividade, ela mora também no detalhe. E um dos detalhes que a gente vê é que 38% das vezes em que aparece um rosto numa peça, um rosto, né, de pessoas, ele tende a converter melhor. Claro que se a gente está falando de um produto pet, não faz sentido colocar o rosto de uma pessoa, mas a credibilidade, ela é agregada. Então, a criatividade diante disso precisa ser pensada em como eu vou apresentar minha marca de forma natural e autônoma, para que ela apareça naturalmente na comunicação e não uma coisa forçada. Essa é a principal fonte de criatividade que você precisa ter na hora de colocar uma pessoa na sua peça, na hora de colocar uma pessoa falando sobre a sua marca. A criatividade ela é necessária nesse ponto. E se você não me conhece, meu nome é Luciana Mening, eu falo de comunicação, marketing e tecnologia nas redes sociais, então me segue para saber mais.